Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2 da série Marketing de Afiliados, Guia Prático para Iniciantes. Na aula de hoje eu vou ensinar como encontrar o nicho perfeito. Existe nicho perfeito? Vamos falar sobre isso. Fica aí até o final do vídeo, porque eu preparei muito conteúdo mesmo, mastigadinho para você. Até mais. Bom, gente, esse assunto de nicho é um terror na mente de muita gente, principalmente quem está começando. Inclusive, muitos desistem nessa etapa aqui da escolha do nicho, porque você olha para o mercado digital, vê muita coisa que pode ser feita, ou não consegue se encontrar, ou não entende bem a diferença de nichos, mercados, enfim, como fazer para escolher um nicho, e aí também nós vamos falar sobre isso, o nicho perfeito. Então, antes de começarmos essa aula, eu quero pedir para você deixar o seu curtir, o seu gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho para receber avisos de vídeos novos. Justamente porque eu sei que o começo é a parte mais difícil do negócio, eu montei um programa de mentoria onde eu oriento os meus alunos individualmente e entrego também aulas passo a passo. Eu sempre recebo feedbacks incríveis, por exemplo, a minha aluna Mari Laura, ela disse: Ive, sou extremamente grata a você. Pegou na minha mão e mostrou o caminho de tijolos amarelos. Estou maravilhada com tudo que estou conseguindo construir partindo do seu curso e mentoria Home Office Expert. Obrigada. Poderia mostrar um monte de depoimentos aqui. Ah, ganhei 5 mil, ganhei 6 mil, ganhei 10 mil. Mas os resultados financeiros são consequência daquilo que a gente faz colocando em prática. E para você que está começando, você que está nessa fase aqui de trilhar o passo a passo, eu sei que isso vale ouro. Bom, eu estou muito feliz de entregar todo esse conteúdo para você. Inclusive, se você não assistiu a aula 1, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que tem lá a aula 1 para você assistir. Esse vídeo aqui é uma sequência do que nós aprendemos na aula 1, onde mostrei a Hotmart, mostrei as plataformas de produtos digitais, como elas funcionam, como criar um cadastro. Bem, se você está partindo do zero, então precisa sim assistir. E depois que você assistir essa aula aqui, também dá uma olhadinha na descrição para baixar o PDF da aula. Bom, será que existe nicho perfeito? Eu digo que sim. Existe o seu nicho perfeito, o nicho ideal para você, e é isso que eu faço questão que a gente preste atenção nessa etapa onde nós estamos escolhendo o nicho. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você não entrar em pânico, não paralisar e não ficar com medo de aplicar aquilo que a gente vai aprender aqui. Vamos dar um passo de cada vez. Para escolher o nicho ideal para você, nós vamos fazer agora isso, clique a clique na tela do computador. Você precisa prestar atenção nesses 3 círculos essenciais. São 3 fatores que vão te ajudar a escolher um bom nicho. O primeiro é paixão e curiosidade. São interesses, coisas que você quer aprender, hobbies, medos, superação. Por exemplo, uma pessoa que passa por uma jornada de perda de peso. Isso foi uma superação. Ela saiu, por exemplo, da obesidade e hoje ela tem uma vida saudável. É comum que isso aconteça e a gente acabe se apaixonando pelo assunto. Então isso aqui é apenas um exemplo de superação. E aí também os hobbies, interesses, coisas que você tem prazer em ler ou em aprender mais, em assistir vídeos. O segundo fator é o conhecimento e habilidade, que seriam cursos, formação, conhecimento, algo que você já trabalha. Então se, por exemplo, você gosta da sua formação, é algo que você entende, você tem conhecimento técnico e gosta disso, então sim, pode ser um fator interessante para você escolher um nicho para desenvolver o trabalho. Mas isso não é obrigatório. Por exemplo, se você tem formação em advocacia, mas você não quer atuar nessa área na internet, então não é obrigatório, mas sim é um fator importante que você pode analisar e pode te ajudar a escolher um nicho. E por último, demanda e lucratividade. É algo que tem procura, que tem concorrentes, que existe audiência, público, ou seja, pessoas que estão dispostas a pagar. Vocês estão vendo aqui que existem 3 círculos, né? E onde eles convergem, aqui está você. O ideal na escolha do nicho é que você consiga concentrar todos esses pontos.
paixão, demanda e suas habilidades também. Lembrando que quando eu falei aqui sobre conhecimentos e habilidades, e eu citei também o exemplo de formação, é apenas um exemplo, tá? Mas quando nós falamos de habilidade, nós podemos extrapolar aqui bastante. São suas habilidades, aquilo que vai muito além de uma formação acadêmica. Então, por exemplo, eu tenho habilidade de comunicação, eu tenho facilidade de me comunicar, eu tenho facilidade de ensinar, eu tenho facilidade com inglês, por exemplo. Então, são habilidades que eu tenho e elas podem ser consideradas para a escolha do nicho. Agora, é importante também prestar atenção que de todos esses fatores aqui, o terceiro, ele precisa estar, que é demanda e lucratividade. Ou seja, você tem mais chances de ter sucesso trabalhando em um nicho onde já existe demanda, já existe um público interessado e disposto a comprar. Existem várias formas de trabalhar na internet. Eu ensino principalmente o posicionamento autoridade, que é quando você tem um nicho principal, um nicho onde você se concentra ali como autoridade, desenvolve trabalho. E nesse modelo, nesse formato de negócio, com posicionamento autoridade, o importante também é que, além de haver a demanda e lucratividade, que você tenha esse primeiro aqui fator, que é paixão e curiosidade. Porque você vai se posicionar em um assunto como autoridade, um assunto que você ama, um assunto que você passaria horas falando, conversando com outras pessoas sobre aquilo e que nem precisaria cobrar para falar sobre isso, porque é algo que te dá prazer. E eu particularmente acredito que, no caso de habilidades, as habilidades que você não tem, você pode adquirir também. Então, de todas elas aqui, eu considero mais importantes demanda e lucratividade e a sua paixão ou curiosidade. Bom, como falar de nichos sem entender antes sobre os mercados? Nicho é um segmento de mercado, é uma parcela de um mercado. Então, quais são os mercados? Nós separamos os 4 maiores, principalmente aqui no universo digital. E esses 4 maiores mercados, eles atacam as emoções mais profundas do ser humano, que são dor e prazer. Portanto, eles têm mais potencial de vendas. Então, os 4 maiores mercados são dinheiro, relacionamento, saúde e hobby/estilo de vida. A gente pode encaixar eles em um único mercado. Eu diria que esses são os mercados base. E dentro desses grandes mercados, nós vamos encontrar os nichos, que são os segmentos. Para cada um deles aqui eu citei exemplos dos maiores nichos em cada um desses mercados. Então, dentro do mercado dinheiro, nós vamos ver os maiores nichos: negócios, dinheiro online, finanças, desenvolvimento de carreira/pessoal. Além dos nichos, existem também os subnichos, que são os segmentos dentro dos nichos. Isso aqui é um pouquinho avançado, mas, por exemplo, dentro do nicho de finanças, nós podemos ver aí investimento, poupança, renda fixa, educação financeira, são assuntos dentro do nicho de finanças. Dentro do grande mercado de relacionamentos, nós encontramos namoro, casamento, religião, pets, paquera, filhos, maternidade. Dentro do grande mercado de saúde, nós encontramos os maiores nichos, que são emagrecimento, saúde, esporte, musculação, alimentação saudável. Dentro do grande mercado de hobbies e estilos de vida, eu separei como os maiores nichos: viagem, alimentação saudável, fotografia, música, games, culinária e artesanato. Perceba que eu estou citando aqui exemplos e você não precisa ficar restrito a esses nichos que eu estou mostrando aqui, mas são nichos onde já está comprovado que existe demanda, existe um grupo interessado e estaria disposto a pagar. Então você, na última aula, já aprendeu a passear aqui pelo mercado da Hotmart e ver os produtos disponíveis para afiliação, que só uma memória. Nós vimos inclusive que você pode escolher por tipo de afiliação um clique ou por aprovação, ou seja, um clique você já estão liberados para você se afiliar imediatamente. E por aprovação, você precisa esperar a aprovação do infoprodutor. E aqui ainda em filtros, você pode escolher os produtos baseados no mercado, baseados no segmento que você tem interesse. Então tem escrito aqui assunto, clica aqui para baixo, tem escrito todos os nichos, e aí todos os produtos em todos os nichos aparecem aqui no mercado para você, mas se você quiser fazer um filtro, é só clicar aqui e dar uma olhada. Então veja só: animais e plantas, aplicativos e software, casa e construção, culinária e gastronomia, desenvolvimento pessoal, design, direito. Olha só, é muita coisa aqui: empreendedorismo digital, entretenimento, espiritualidade, finanças e investimentos. Olha, dá uma
passeadinha aqui é muito importante. E aí, se você já tem um nicho em mente, é só vir aqui e selecionar e ele vai mostrar o que já existe no mercado da Hotmart. Eu deixei aqui em geral mesmo, para a gente dar um panorama. Cliquei em mais quentes, para a gente dar uma olhada no que tem saído bastante. Então tem aqui ID Class, eu não sei sobre o que eu teria que abrir para ver, mas a gente vai vendo aqui os principais, tá? Aqui é como se fossem os best sellers. Emagrecimento, musculação, outro aqui de emagrecimento, outro de emagrecimento. Então, com certeza, é um nicho fortíssimo, um nicho de emagrecimento. Por quê? Porque existem pessoas dispostas a pagar. Já é comprovado. Nós já sabemos que existe um grupo muito grande que precisa, né, quer emagrecer, e cada um desses produtos aqui pode ser a solução para o problema. Mas nós vemos muitos outros nichos aqui também, por exemplo, de francês, tá? Aprender línguas, francês.com nativos. Temos aqui, olha só, curso de violão, tá com 144 graus, o máximo são 150 graus. E quando você clica aqui em carregar mais, nós vamos ver muitos outros produtos aqui, olha, nós vemos curso creme fabuloso, aqui é no nicho de confeitaria. Olha só aqui, alongamento de unhas, aqui no nicho de beleza. Então sim, eu recomendo você passear não só pelo mercado da Hotmart, mas Monetize, Eduz, e eu vou mostrar também os próximos passos aqui pra gente refinar a busca e chegar no seu nicho ideal. Mas aí eu quero chamar bastante sua atenção aqui nessa fase, pois é muito comum quando você está começando na internet, você primeiro pensa no produto que você quer vender para as pessoas e não faz essa etapa que nós estamos fazendo aqui agora. Só para ficar claro, é um erro pensar primeiro no produto que você vai vender antes mesmo de definir o nicho, de conhecer o público, quem são as pessoas que você quer atingir. Nós estamos falando de empreendedorismo e empreender é resolver problemas. Qual grupo de pessoas você quer atingir para resolver problemas? Quais são, aliás, os problemas desse público? Você precisa entender tudo isso para, no final, escolher qual é o melhor produto que você vai oferecer como afiliado. Porque cada um desses produtos, como eu falei, é a solução de um problema. Qual problema você vai resolver? Esse produto que você está se afiliando é a solução para o problema. Então não inverta as coisas, tá? Não é a hora ainda de escolher um produto para se afiliar, é hora de escolher o nicho. Para facilitar esse processo da escolha do nicho, eu criei o método de 3 etapas. São exatamente 3 etapas para a definição do seu nicho. A primeira é a etapa de pesquisa de ideias, e aí nós vamos pesquisar usando o Google Instant e o Ubersuggest. Se você não conhece, você vai conhecer hoje nessa aula. A segunda etapa é a fase de analisar e validar, e aí também nós vamos usar outros sites ou alguns desses sites que eu acabei de falar. E a terceira etapa é a de aprovação social. É quando a gente vai para o mercado e vai ver exemplos de coisas que já funcionam. Então, para seguir o passo a passo certinho, eu recomendo você a criar uma planilha como essa que eu abri aqui. É uma planilha de exemplo. Eu utilizei o próprio Google Drive para criar uma planilha aqui em Excel. É totalmente online, eu não preciso ter os arquivos no computador, eu faço tudo na nuvem. Se você tem dificuldade de mexer com o Google Drive ou com planilhas, não tem problema, tá? O mais importante aqui é você criar essas colunas. Então pega papel e caneta, cria as colunas aí no caderno e vai funcionar do mesmo jeito. Para essa aula aqui não ficar muito longa, eu já criei aqui as colunas em exemplo e eu dividi como você acabou de aprender: paixão e curiosidade, conhecimento ou habilidade e demanda ou lucratividade. Aqui na coluna em azul eu coloquei as minhas paixões de verdade aqui, tá? Não é só exemplo chutando, não. Mas eu tenho paixão ou eu gosto do assunto de inglês. Estou numa fase de estilo de vida saudável, então eu coloquei aqui estilo de vida saudável. Eu aprendi que eu amo ensinar, amo educar, e eu coloquei também trabalhar em casa. Pode ser, por exemplo, uma curiosidade, um assunto que você tem interesse em aprender. Então, coloca aqui nessa coluna. Na coluna do meio, sobre conhecimento ou habilidade, eu coloquei as minhas formações. Eu sou jornalista, eu tenho formação em inglês, mas aí também eu coloquei habilidades que eu tenho, como por exemplo de comunicação, trabalhar em home office, porque se você me acompanha há bastante tempo, antes mesmo de trabalhar na internet, eu já trabalhava em home office, na verdade já trabalho em casa há 10 anos,
e vim trabalhar pela internet nesse formato como você está aprendendo aqui, A5. Eu tenho habilidade de escrita e eu aprendi também que eu tenho habilidade de influenciar pessoas. E eu aprendi isso antes de vir trabalhar na internet. A única coluna que você não vai preencher agora é a coluna de demanda e lucratividade, porque é uma demanda de fruto de pesquisa. Então, nessa etapa inicial, só dá uma pausa nesse vídeo e começa a escrever aí quais são paixões e curiosidades que vêm aí à sua mente e conhecimento e habilidade. Pode colocar quantas você quiser aqui. Aí agora nós vamos pesquisar mais ideias, tá? A primeira etapa é a de pesquisa de ideias. Então nós vamos buscar ideias aqui. Pode ser que uma paixão ou curiosidade não tenha vindo à sua mente, mas ao pesquisar pela internet, você se depara com assuntos que são do seu interesse. Então, para te ajudar, o Google Instant é isso aqui que você está vendo agora, tá? É isso aqui que a gente usa bastante para fazer pesquisa e se chama Google Instant porque as palavras-chave que aparecem aqui são exatamente as palavras que estão sendo pesquisadas nesse momento. Como é que você faz uma pesquisa na internet? Você geralmente escreve como, e aí logo quando você escreve como, surge uma série de palavras-chave aqui que estão sendo pesquisadas. Como fazer panqueca, como fazer pudim, como votar na fazenda, como fazer bolo de cenoura. Então, digamos que tem assuntos aqui que são do seu interesse. Como fazer bolo de cenoura, como fazer panqueca. Tu pega essas palavras aqui e vai lá na lista de paixão, curiosidade e coloca. Prosseguindo aqui na busca de ideias. Então, você já viu que a segunda palavra muito usada é como fazer. Então, eu vou escrever aqui como fazer. E ele diz aqui para mim várias outras, principalmente aqui no nicho de gastronomia, né? Chocolate quente, pipoca doce, como fazer avatar no Facebook. Eu acredito também que essas pesquisas do Google Instant também são influenciadas pelo horário. Eu tô gravando esse vídeo às 11 horas da manhã, então com certeza nesse momento tem muita gente pesquisando sobre coisas aí para fazer na cozinha. Eu vou mudar aqui a segunda palavra e vou colocar como aprender. Aprender. O que é que vai surgir? Como aprender a dirigir, como aprender inglês, como aprender a tocar violão. São palavras muito buscadas. Então, se você encontrar aqui palavras que são interessantes, são assuntos do seu interesse, pega essas palavras-chave e adiciona lá na lista. E aí você vai variando aqui as palavras. Como aprender, você pode substituir por como ensinar. Vai aparecer como ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo. Como ensinar o alfabeto, enfim, vai aparecer um monte de lista e você continua a sua pesquisa. Outro site que a gente pode usar aqui na pesquisa de ideias é o Ubersuggest. Aliás, esse site aqui você vai usar bastante daqui para frente para tudo que você vai construir, desde agora na fase de nicho, na fase de entender mercado, de escolher nicho, até depois na fase de criação de conteúdo, ou até mesmo se você quiser se tornar um infoprodutor, conhecer o mercado, pensar em um produto para lançar. Esse site é gratuito e vai ajudar bastante a ter um panorama do que é pesquisado na internet. Então aqui nós vamos inserir uma palavra-chave e já tem aqui algumas palavras-chave que foram escritas, como eu estudar a Bíblia. Eu vou colocar aqui como trabalhar em casa. Lembra que estava ali na nossa lista de coisas que eu já tinha interesse. E ele vai me mostrar aqui volume de busca. E ele também vai mostrar palavras relacionadas a isso. Então, se você encontra aqui outras palavras que são do seu interesse, adiciona ali na lista de pesquisa de ideias. E aí vamos avançar aqui para a segunda etapa, que é para analisar e validar, tá? Nós vamos ver como é que está o mercado e aí vamos analisar os números. Ele tem um número alto de buscas, olha só, 8.100, significa que é um tema onde existe um grupo de pessoas interessadas nesse assunto. Então, nós aqui já conseguimos validar que esse termo, palavra-chave, trabalhar em casa, como trabalhar em casa, tem bastante busca e ele vai mostrar mais aqui. Como trabalhar em casa e ganhar dinheiro, como trabalhar em casa pela internet, como trabalhar em casa pela internet 2019, pouco antigo. E aí você vai mudando as palavras-chave de acordo com a sua lista de paixão e curiosidade e a sua lista de habilidades. Então, digamos que você tem paixão e curiosidade no nicho de finanças, tá? É só um exemplo. Digamos que ele tá aí na sua lista, você é interessado nisso, educação financeira. Então, vou trocar aqui, vou colocar educação
educação financeira. Você vê aqui que também o termo de busca é muito alto, mais de 27 mil. E aí a gente vai vindo aqui para baixo, a gente consegue ver educação financeira nas escolas, o que é educação financeira. E aqui você vai variando as palavras-chave. Existem outros sites também que você pode usar aí na sua pesquisa, que são o Google AdWords e o Google Trends. O Google AdWords vai usar os mesmos parâmetros do Uber Suggest, mas o Google Trends, ele já é diferente, ele vai mostrar tendências. Então eu já estou aqui no Google Trends, eu vou colocar aqui educação financeira, escolhi como termo de pesquisa. E aí a gente pode escolher o período, ele tá mostrando aqui automaticamente nos últimos 12 meses. E aí você consegue ver que ele teve uma alta, depois ele teve uma leve queda e aí ele basicamente se mantém no mesmo nicho, no mesmo nível. Eu recomendo você colocar aqui nos últimos 5 anos e aí a gente vai observar o nível de pesquisa nos últimos anos, se ele cresceu ou se ele caiu. Então, olhando de trás para frente, ele teve um pico aqui em janeiro de 2019, mas que ele se mantém constante e em crescimento. E aí, mais para baixo aqui, você consegue ver por localização, tá? Agora sim, na internet, não importa se é Tocantins, Distrito Federal, que você vai trabalhar para o Brasil inteiro, aliás, para onde fala a língua portuguesa. Mas aqui para baixo você também vai ver assuntos relacionados, consultas relacionadas. Então, a importância da educação financeira, redação sobre educação financeira, enfim, muita coisa aqui. Então, é importante também utilizar esse site para fazer pesquisa das palavras-chave e analisar tendências. Agora nós vamos para a última etapa, que é a de aprovação social. O que é essa etapa de aprovação social? É uma etapa onde nós vamos olhar o mercado digital. Já que nós estamos nos concentrando no assunto de mercado, de marketing digital, afiliação de produtos digitais, nada melhor do que analisar o próprio mercado. Então, nós vamos usar a Hotmart, o YouTube, comentários, que podem ser comentários do YouTube, comentários de blogs, os próprios blogs, assuntos lá, olhadas em concorrentes. Então, nicho que você já deu olhada aqui, a gente já afunilou bastante, já saiu da parte de pesquisa de ideias, passou pela análise e validação. Só nessa fase aqui você consegue cortar vários nichos da sua lista. E aí nós vamos aqui para a fase de aprovação social. Então eu tô de volta aqui na Hotmart. Eu sempre gosto de analisar bastante pelo próprio mercado da Hotmart. E eu vou selecionar aqui de acordo com o meu nicho de interesse naquela pesquisa. E eu vou escolher aqui, deixa eu colocar, eu vou aqui em assunto e eu vou escolher o nicho de finanças. Isso, finanças e investimentos. Vou clicar em aplicar filtros. E aí eu já estou aqui em mais quentes, tá? Isso aqui é uma análise superficial, mas é uma análise do que tem sido vendido. Clica aqui em carregar mais e vão aparecer mais produtos ainda para dar uma olhada, mas sim, claramente dá para perceber que é um nicho que nós podemos validar e podemos também ver que existe demanda e lucratividade. O que eu recomendo você fazer agora é pegar os nichos que você já conseguiu analisar e validar e agora usar esse mesmo processo para ver se existe demanda e lucratividade. Não só utilizar a Hotmart, mas também dar uma olhada no YouTube. Vamos fazer isso rapidinho? Eu tô aqui no meu canal. A propósito, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa eu curtir nesse vídeo. Vamos pensar aqui nesse nicho aí de finanças, educação financeira. Eu vou escrever aqui educação. Já apareceu para mim, educação financeira. Olha só, tem o Primo Rico que eu sigo, tá? Sou fã demais. O Primo Rico, vamos dar só uma olhada na quantidade de inscritos que ele tem. Tem mais de 4 milhões de inscritos. Você poderia terminar a pesquisa aqui, porque já mostra definitivamente que existe um público interessado nesse assunto. Além do Primo Rico, existem Natália Arcuri, que também é outra gigante. Vamos ver aqui, Natália, quanto tem? Não fica me odiando não, tá? Porque você vai pensar, eu já sei até o que você vai dizer. Ah, já existem outras pessoas que são grandes. Como é que eu vou conseguir desenvolver em um nicho onde já existem pessoas que fazem sucesso? Olha só, a Natália Arcuri, Me Poupe, está com mais de 5 milhões de inscritos. Então vamos responder essa, que é uma pergunta muito comum.
E eu recebo ela, inclusive, bastante dos meus alunos. Ives, como eu faço para escolher um nicho? E se eu vejo que no nicho já existem muitos concorrentes, já existem pessoas bem grandes. Eu vou responder essa pergunta mostrando na prática aqui. Você está vendo aqui dentro do nicho de educação financeira a Natália Arcuri, né? Eu vou escrever outro, como eu pesquiso bastante esse assunto, que é os jovens de negócios. Os jovens de negócios, ele é um perfil bem mais recente e ele já está com 1 milhão de inscritos. O título são Jovens de Negócios, mas o foco dele principal é sim em finanças e educação financeira. Só que o Breno Perrucci, tá, como é o nome dele, ele veio com uma abordagem diferente, com o jeito dele. E ele encontrou um nicho dentro desse assunto de educação financeira, falando de uma forma diferente. O posicionamento dele é diferente do da Natália, diferente do Primo Rico, de outros que já existem ali. Além do mais, o trabalho consistente, conteúdo de qualidade, conteúdo que de fato agrega valor às pessoas. Nós vamos ver sobre isso, sobre conteúdo e estrutura, tudo isso na próxima aula. Ele consegue chegar com um diferencial em um nicho onde já existiam muitos outros concorrentes e mesmo assim conseguir destaque, atingir um público, entregar conteúdo de valor e tem resultados incríveis. Então, nesse momento é muito mais importante você escolher um nicho que tem esses 3 fatores, ou principalmente 2 dos 3 fatores que nós falamos no início da aula, e escolher o seu nicho. Depois nós trabalhamos o posicionamento, como se posicionar na internet, como atrair o público, como construir conteúdo de valor, e essas dicas e muito mais você vai ver depois da terceira aula. Eu vou falar como aplicar tudo isso, como colocar tudo isso aqui para funcionar e ter resultados reais. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e você vai poder baixar agora o PDF utilizado nessa aula de hoje, para você estar sempre estudando aí. E na próxima aula você vai aprender como ter uma estrutura perfeita de afiliado. O que é a estrutura de um afiliado profissional? O que um afiliado que vende todos os dias faz? É isso, até o próximo vídeo, deixa o seu like, tchau, tchau.